dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma vez aqui com a nossa live sobre os homens de Deus, mês de dezembro. Nós trocamos o novembro azul pelo dezembro azul e hoje nós vamos falar de uma pessoa muito especial. Além da pessoa do Senhor Jesus, que foi o maior e o grande homem da Bíblia, nós vamos falar sobre o profeta Jeremias, né? Há muita coisa. Acho que eu ficaria o mês inteiro falando sobre o profeta Jeremias, há grandes profetas na Bíblia, há grandes reis, né? Há grandes servos, tipo Moisés, Davi, Salomão, Isaías e muitos outros que nós ficaríamos um mês mais falando sobre eles. E Jeremias é um deles, mas eu vou tentar não falar muito porque nosso tempo é muito escasso, não quero amassar ninguém. Mas vamos falar um pouquinho sobre Jeremias. Quem foi o profeta Jeremias, né? Muitos conhecem o profeta Jeremias como o profeta chorão, porque Jeremias era muito emotivo. E não é só emoção, é a sensibilidade do Espírito Santo. Eu falo que no Velho Testamento eu era duas pessoas. Se eu fosse... No Velho Testamento eu me identifico com duas pessoas, com Jeremias e com Jacó. Jeremias, por ser sensível, ser chorona, choro por tudo e por nada, sou muito sensível. E com Jacó, porque eu sou teimosa, e quando eu quero algo, eu pago um preço, eu busco ao Senhor, eu oro, jejuo, madrugo, até que o Senhor, se for da vontade do Senhor, claro, me conceder. Mas eu não desisto da minha bênção por nada, eu não desisto daquilo que eu quero, até que dê certo ou dê errado, mas eu vou lutar sempre por uma causa, eu vou com o Senhor junto comigo, né? Vou tentar sempre conseguir, mas procuro também fazer a vontade do Senhor. Então Jeremias era o profeta chorão, ele chorava por tudo e por nada, porque ele tinha sensibilidade, ele sentia na pele aquilo que o povo estava passando, e ele, como um profeta, ele tinha que transmitir o recado do Senhor. Muitas vezes ele discordou dos reis, dos monarcas, ele brigou. Muitas vezes ele foi contra, né, as decisões que eles tomavam, porque ele tinha a mensagem do Senhor. E muitas vezes as pessoas, o povo, os reis, eles não aceitavam aquilo que Deus tinha. Então Jeremias muitas vezes sofria. Olá, João, bom dia, João. Tá bom, meu querido? Então, muitas vezes ele sentia a necessidade de chorar diante de Deus, de pedir, de suplicar a misericórdia de Deus, porque muitas vezes o Senhor entrega uma profecia e às vezes é muito difícil. Opa, saladinha de fruta aí para nós, muito obrigada, logo de manhã vai bem. Então muitas vezes Jeremias, ele sentia aquela necessidade de chorar pelo povo, de sentir aquela emoção, de dizer, Senhor, tem misericórdia. Às vezes aquelas profecias que ele tinha que entregar, muitas vezes nós temos que entregar uma profecia e que essa profecia não é do nosso agrado. Né? Há um tempo atrás, uma pessoa ia tomar uma decisão e era uma decisão que essa pessoa queria muito, era um desejo que essa pessoa queria muito aquilo. E ela queria bastante aquilo, era um objetivo, nós estávamos orando por isso, né? Nós estávamos orando por isso que essa pessoa queria, e ela sentia desejo, necessidade de fazer aquilo, e ela programou financeiramente, programou tudo que tinha que ser feito, dentro dos conformes, né? Daquele plano, daquele tempo. E quando chegou esse tempo, eu tive um sonho que não era para ela fazer. E que era para ela esperar um pouco mais. E o Senhor também deu à própria pessoa um sonho que não era tempo dela fazer, que era para ela esperar um pouco mais. A primeira, o sonho dela, ela achou que era emocional, que era preocupação e tudo. E eu nem tinha muito contato com essa pessoa, não tenho muito contato com essa pessoa. E da segunda vez, essa pessoa, aí eu mandei esse recado através de uma outra pessoa, que eu não tenho muito contato com essa pessoa. Mandei um recado, olha, o Senhor mostrou que você não é tempo, que é para esperar um pouco mais. Mas essa pessoa teimou, ela disse, mas eu já arrumei tudo, já fiz isso, já juntei dinheiro, já fiz aquilo. Eu vou fazer assim mesmo. E ela fez, e deu tudo errado. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha nesse projeto. Ela gastou o dobro do dinheiro que ela não tinha nesse projeto e deu errado.
Então, muitas vezes a gente chora porque a gente transmite uma profecia e as pessoas não cumprem. A Bíblia diz que para nós sabermos se a profecia do Senhor, ela tem que se cumprir. Só assim nós vamos saber se ela é do Senhor ou ela é nossa. E a princípio eu até fiquei com medo, será que essa profecia é minha ou se ela é a profecia do Senhor? Mas não. Como essa pessoa não cumpriu o tempo do Senhor, ela desobedeceu, a profecia era do Senhor. E eu chorei também, como Jeremias chorou, porque é triste ver uma pessoa que desobedece e passa por problemas, né? Então vamos falar aqui um pouquinho de Jeremias, vou tentar ser rápido. Jeremias foi filho de Euquias e nasceu na cidade de Anatote, no território de Benjamim. Isso ocorreu mais ou menos 650 anos antes de Cristo, antes do Senhor Jesus nascer. Foi o período profético de Jeremias. Um período muito turbulento, um período com muitas dificuldades, né? Então, Anatote, né, era um vilarejo sacerdotal, onde ficavam ali os sacerdotes, que ficava mais ou menos a 3 quilômetros, era pertinho de Jerusalém, né? Era só descer, né? Era mesmo pertinho de Jerusalém, né? Jeremias era um sacerdote, por isso ele morava em Anatote, que Anatote era a cidade do sacerdote. Acho que a minha irmã entrou aí, né? Eu não estou enxergando, eu estou sem óculos, mas acho que é. Baís, é tu? Então, Jeremias era um sacerdote e ele vivia nessa vila do sacerdote, né? Ele viveu num período das histórias mais conturbadas de Israel, mais conturbadas do Oriente Antigo. Quando Jeremias nasceu, Israel, o reino do norte, com capital em Samaria, já havia caído pelo menos 70 anos diante do Império Assírio. Então, nessa época, ainda era capital em Samaria. Nós sabemos, muitos não sabem a história de Samaria, mas lá no Novo Testamento, às vezes a gente lê, é preciso passar por Samaria. É preciso passar pelas lutas, é preciso passar pelas dificuldades para que a gente possa crescer, para que nós possamos viver algo melhor. Então, o nome de Jeremias pode ser escrito de duas formas diferentes. Em hebraico, uma mais longa, Yamashua, e outra mais curta, Meia. No grego, esse nome aparece como lemos, né? Jeremias. Existem duas possibilidades para o seu significado, para o nome de Jeremias. Não tem uma tradução correta, por ter sido escrito de duas formas diferentes. Então, pode significar o Senhor edifica, ou pode significar o Senhor lança. Então, o Senhor lança e edifica, o Senhor lança a semente e cuida da semente para crescer, né? Mas isso não vem muito ao caso. Jeremias, quando foi chamado para o trabalho da casa do Senhor, ele tinha apenas 10 anos. Como Davi, como Moisés, muitas crianças, né? Grandes profetas, grandes heróis da Bíblia, né? Como o próprio Senhor Jesus, eles foram chamados ainda criança para realizar. E às vezes a gente não dá valor às crianças na nossa igreja, né? E nós temos muitas crianças de valor e é preciso valorizar essas crianças. Então Jeremias foi chamado para o trabalho com apenas 10 anos. E ele tinha medo. Como Débora teve medo, como Baraque chamou Débora, eu vou, mas você tem que ir comigo. E ela tem medo, mas eu vou com medo. E muitas vezes nós temos que ir com medo, porque o Senhor é grande, é maravilhoso, né? E Ele dá, quando Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele nos dá honra, Ele nos dá graça para estarmos diante de Deus. Então Jeremias foi chamado pelo Senhor como profeta no 13º ano do reinado de Josias. E assim diz a palavra do Senhor, quando Deus chamou a Jeremias, Deus disse assim, antes que te formasse no ventre te conheci. Antes que ele fosse formado, quando ali a sementinha foi lançada no ventre da mãe, o Senhor já o conhecia. E antes que saísse do ventre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Que palavra maravilhosa. Eu quero ouvir essa palavra, eu sei que você quer ouvir essa palavra, e nós muitos já ouvimos essa palavra, né? Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Isso está em Jeremias 1,5. O livro de Jeremias conta a história, a trajetória de Jeremias, não toda, mas uma boa parte, uma boa história de Jeremias, né? Diante do chamado de Deus, o jovem Jeremias alegou ser incapaz de desempenhar tal tarefa, pois não passava de uma criança, não passava de um menino. Curiosamente, essa foi a mesma objeção feita por Moisés quando Deus o chamou,
Foi a mesma objeção feita pelo rei Salomão. Também ele fez uma observação semelhante a essa. E nós vemos aqui agora, nós vamos ver algumas mensagens proféticas de Jeremias, né? É muito grande a história. O Senhor ficou sem falar 13 anos durante o ministério de Jeremias, durante o seu trabalho como profeta, o seu sacerdócio, porque o povo não queria ouvir, o povo era teimoso, o povo era difícil, como até hoje é. Às vezes a gente fala assim, que povo difícil, hoje está pior. Hoje ainda temos um concorrente forte, que é a internet, que é os tablets, que é muita coisa, né? Então, o profético, né, o período profético de Jeremias, nós vamos ver que algumas profecias que Jeremias foi usado para entregar ao povo. O profeta Jeremias convocou o povo ao arrependimento, a fim de evitar o julgamento divino. Então ele convocou, arrependam-se, o Senhor tem um projeto para vocês. Como nós evangelizamos hoje, olha, Jesus salva, Jesus morreu na cruz por você, deixa a idolatria, deixa os santos, deixa a imagem, deixa o seu trabalho, deixa a sua família, deixa alguma coisa para trás, mas sirva ao Senhor. Não é abandonar a família, o trabalho, mas pôr o Senhor em primeiro lugar. A Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim. E quando a Bíblia fala isso, nós só pensamos em imagens, idolatrias, mas muitas vezes o seu filho, o seu neto, o seu marido, a sua casa, o seu trabalho, o seu cão, o seu gato, o seu elefante. Quantas pessoas têm um elefante nas costas para carregar o seu fardo? O Senhor levou sobre si todas as nossas necessidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor Jesus. Então Jeremias aqui convoca o povo para se converter, para que evitasse ser julgado pelo Senhor. Depois o profeta Jeremias avisou que o tempo de arrependimento havia se esgotado. Olha, acabou o tempo, vocês não se arrependeram, agora acabou o tempo. E que Judá sofreria o juízo de Deus. Tal juízo seria muito severo, pois implicaria na perda da terra prometida. Olha que profecia. Jeremias avisou, o tempo acabou e o povo continuou. A mesma coisa nós andamos fazendo hoje. Estamos avisando, o tempo está próximo, Jesus está vindo. Há muitos que vão perder a terra prometida. Nós estamos avisando, olha, há uma Jerusalém celestial, há uma pátria mais além para você herdar. O Senhor foi preparar lugar para mim, o Senhor foi preparar lugar para você, mas você não quer ouvir. Então, quando o tempo acabar, você vai perder o direito. Como Jerusalém ali, como o povo perdeu o direito, né, da terra prometida, você também vai perder a terra prometida para você. Jesus veio e morreu na cruz para você ser salvo. E nós estamos te avisando, Jesus vai voltar. Ele foi preparar lugar, você tem uma casa lá em cima. Você vai ter tudo do bom e do melhor, mas você não quer. Jesus morreu por você, mas você não quer. Você vai perder esse direito. Atenção, ainda há tempo. O tempo ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Há de acontecer muitas coisas. Você vai passar por tribulações, por luta, dificuldade, se você não se arrepender e não buscar o Senhor. Então Jeremias também profetizou que o cativeiro babilônico seria inevitável e que Jerusalém cairia diante de Nabucodonosor. O povo volta para o cativeiro, o povo volta a sofrer porque não ouviu as profecias, porque não atendeu à voz do profeta. Na quarta profecia, o profeta mostrou através de sua mensagem que Judá mereceu o cativeiro, por causa dos graves pecados que o povo persistiu em cometer, sobretudo a idolatria. É sempre a idolatria. Por isso que nós não conseguimos, muitas pessoas não conseguem ver o Senhor, porque tem Deus em segundo plano. Coloca Deus em primeiro plano. E a idolatria que nós falamos não é só de imagem, não é só de ídolos, é de tudo, até de você mesmo. Ah, meu cabelo hoje está feio, eu não vou na igreja. Ah, eu tenho 101 roupa, mas eu queria a roupa número 102. Eu tenho 101 sapatos, mas eu queria o sapato número 102. Eu não vou ao culto hoje porque está frio. Eu não vou ao culto hoje porque está chovendo. Eu acho que muita gente é como a mulher de Ló. Estátua de sal, vai derreter. Ninguém derrete com chuva. Você não vai trabalhar com chuva? Você não vai viajar com chuva? Você chega atrasado no aeroporto? Você chega atrasado todos os dias no seu trabalho? Por que você chega atrasado no culto? Por que quando está chovendo você não vai no culto? Por que quando está frio você não vai no culto? Por que quando está calor você não vai no culto? São desculpas esfarrapadas. E Deus tem isso tudo registrado, não se preocupa. Você vai ser lembrado disso. Vai.
Então o profeta Jeremias anunciou que o templo em Jerusalém não poderia proteger os judeus do julgamento iminente. O profeta também anunciou que Deus salvaria um remanescente de seu povo por meio do exílio. Então, quando o período de cativeiro terminasse, haveria uma maravilhosa restauração sob uma nova aliança. Isso está em Jeremias 31, 31 a 34. O Novo Testamento mostra que essa promessa encontra seu cumprimento pleno em Cristo, né? Todo restauro, nessa nova aliança, esse novo templo, né? Que o Senhor Jesus, se você quiser, em 3 dias eu destruo esse templo e volto a construir. Essa nova aliança ali do povo de Israel só foi confirmada, concretizada com o nascimento de Jesus, 600 e tal anos após a profecia. Quanto tempo demorou, né? Quanto tempo demorou? Quanto tempo, às vezes, assim, 2021, 2025 anos que Jesus falou que ia voltar, 2000 e tal anos que Jesus fez essa promessa. Jesus está demorando a vir. Jesus não está demorando a vir. Você que está demorando a entrar no projeto Senhor. A Bíblia diz que todos ouviriam falar. A Bíblia diz que nem os loucos errariam o caminho. Nem os loucos errariam o caminho. Eu tive um amigo que é irmão da nossa amiga irmã Kelly, que era o Cláudio. E o Cláudio passou por um distúrbio psicológico muito grande e perdeu completamente a noção de onde estava, como estava. E o Cláudio ficou louco, ele andava nu pela rua. Era um homem maravilhoso, era um homem bom, um homem que, quando estava saudável, ele fazia tudo pela sua casa, pela sua família, pela sua igreja. Um homem que ajudou muito a obra do Senhor. Mas eu lembrava sempre, quando via Cláudio na rua, me dava aquela tristeza, orava sempre pelo Cláudio. E eu lembrava sempre que o pastor falava assim, nem os loucos errariam o caminho. E eu tinha certeza que o Cláudio não erraria o caminho. E o Cláudio não errou o caminho. O Cláudio, quando partiu para o Senhor, ele partiu para o Senhor. O Senhor realizou uma grande obra na vida do Cláudio, nos seus últimos dias de vida. Eu não vou contar detalhes, mesmo porque eu não sei detalhes, mas uma coisa eu sei, que o Cláudio não errou o caminho e que o Senhor abençoou. Nós perdemos essa semana também um jovem, o Carlinhos, que eu, quando fui para a igreja, o Carlinhos já era da igreja, e o Carlinhos também, desde pequeno, ele tinha esse distúrbio, né? Não conseguia raciocinar, mas cantava na igreja. Ele partiu para o Senhor. E eu não sei como estava a vida do Carlinhos, não sei como é que estava, mas eu sei de uma coisa, o Carlinhos também não errou o caminho, porque o Senhor falou que nem os loucos errariam o caminho, porque todos teriam a oportunidade de aceitar Jesus, de se converter, de voltar ao amor do Senhor. E você não é louco, você está consciente de que Jesus está voltando ou vai voltar para buscar a sua igreja fiel. Porque o Senhor Deus, em João 3,16, assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, mas não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, nós somos profetas chorões como Jeremias. Nós estamos chorando por Israel, mas por Israel celestial. Jeremias orou por Israel físico, nós oramos e choramos por Israel celestial. E o tempo está próximo, e o tempo vai se cumprir, e você está sendo chamado, e você não vai ser. Se você abriu essa live e fechou, você sabe de que essa live está falando. Eu sei que muitas pessoas não querem me ouvir, eu sei que muitas pessoas abrem, quando vê que sou eu, fecham a live, mas porque sabe que eu estou falando de Jesus. E se você sabe que eu estou falando de Jesus, você sabe quem é Jesus. E você sabe o projeto de Jesus na sua vida. Então você não tem desculpa. Você não tem desculpa. E eu já disse e vou dizer novamente. Quem estiver no meu Facebook vai ouvir falar de Jesus. Até eu ficar sem voz. Até eu partir para o Senhor, você vai me ouvir falar de Jesus. Porque o Jesus que eu sirvo é o Jesus que você deve servir. O Jesus que eu sirvo é o Jesus que cuida da sua vida, é o Jesus que te dá livramento, é o Jesus que te consola, é o Jesus que te dá paz, é o Jesus que te dá unção, é o Jesus que te dá fé, é o Jesus que muitas vezes te cura as suas enfermidades. E é esse Jesus que eu anuncio, que foi para o céu, mas que vai voltar para buscar a sua igreja. E o seu nome precisa estar escrito no livro da vida. Durante esse mês nós vamos falar sobre homens de Deus, mas vamos falar sempre sobre o principal homem de Deus, que foi Jesus. E no final do mês, a partir do dia 24, nós vamos orar.
Nós vamos ter uma semana até o ano novo de oração. Vamos falar um pouquinho, mas vamos orar. E Deus vai falar com você. Se você quiser participar dessa oração, mande mensagem. Nós vamos programar e vários horários durante o dia. Nós vamos estar fazendo durante uma semana campanha de oração, de jejum, de busca, para que o Senhor traga para o seu rebanho aqueles que são perdidos. Você é a ovelha número 100 e o pastor dessa ovelha saiu à sua procura. Você pode estar jogado num abismo, numa sarjeta, numa prisão, numa cama de hospital, mas você é ovelha número 100. Você está sendo chamado hoje para voltar ao aprisco do Senhor. Não perca tempo, porque a palavra diz que se você se calar, as pedras clamarão. E não esqueça, você é a impressão digital de Deus. Vamos orar? Senhor, abençoa as nossas vidas, que sejamos profeta aqui, sejamos profetas, Senhor, para este povo. Possamos anunciar com lágrimas, Senhor, a Tua palavra, mas com amor, Senhor, o Teu refrigério. Sê conosco, nos ajuda a ser vasos de bênção em Tuas mãos. Senhor, traga aqueles que estão perdidos. Aquela ovelha número 100, Senhor, que está, Senhor, no vale da sombra da morte, ó Pai, que está no abismo, na sarjeta, nas bebidas, nas drogas, no álcool, na prostituição, no roubo, nas penitenciárias, nos hospitais. Traga, Senhor, salva essas vidas, transforma, pois assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Ovelha número 100, você mesmo, volte. É tempo de salvação. Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.